Fala pessoal, bem-vindos, eu sou o André Pardo, você está assistindo nesse momento Polis, aqui no CIA Podcast. E nesse vídeo a gente vai falar sobre política, mais precisamente política econômica, política monetária. Está acontecendo um debate que está se acalorando, está se escalando entre Ciro Gomes e o entorno do presidente Lula. Vocês vão me ver muito pouco aqui hoje, porque a gente preparou hoje um especial de fim de ano para explicar toda essa celeuma, toda essa situação de um responde, outro responde, um não responde, outro vela a resposta, envolvendo essa questão do Banco Central entre Ciro Gomes e o entorno do presidente Lula. Então, convido você para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, principalmente se você gostar da edição que a gente preparou aqui para vocês. E no finalzinho, tem uma coisa muito importante, é importante que você chegue lá no final para você entender e nos ajudar a entender uma situação de todos os recortes que a gente vai colocar aqui. Até já! O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre, nós estamos sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, né, da parte do presidente Lula, eu entendo que existe uma agenda social, a nossa agenda é muito social. Se a gente pensar tudo que o Banco Central fez e as grandes inovações foram todas visando o social, se a gente pensar tudo que o Banco Central fez e as grandes inovações foram todas visando o social, então eu queria começar fazendo esse registro, que o Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Primeiro é importante, né, diferenciar, você ficou 4 anos, né, foi primeiro-ministro, fiquei 4 anos no governo e ao longo de 4 anos você acaba desenvolvendo, né, relações, né, com a proximidade com algumas pessoas, não com todas, mas com algumas pessoas. Mas acho que a gente precisa diferenciar a proximidade com algumas pessoas de independência de atuação. Então acho que é importante analisar o que foi feito em termos de atuação. Em termos de atuação, foi a maior subida de juros no ano eleitoral. Então, foi a maior subida de juros no ano eleitoral. Então, foi a maior subida de juros no ano eleitoral na história do Brasil, 2 vezes maior que a segunda, que foi em 2001. E quando a gente olha mercados emergentes, você não vai ver na história de mercados emergentes uma subida olhando 1 ano e meio para trás na magnitude que o Brasil fez. Então, assim, mostra que foi um ato muito independente, né? Se o Banco Central estivesse leniente, quisesse participar, né, agir politicamente, não teria subido os juros, teria até feito uma política para estourar a inflação para frente, que foi uma coisa que não fez. Do Campo Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha um Meirelles que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. É isso que está na lei. É isso que está na lei. É isso que está na lei. Basta ler a lei. Não está fazendo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo. Se ele estivesse fazendo, eu não estava reclamando. Não estava reclamando. Não estava reclamando. Banco Central, tu me disse. Ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei, que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa? O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido.
Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política, para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular? Se não for um ataque especulativo, óbvio, o câmbio flutuante resolve o problema achando sozinho o novo ponto de equilíbrio. Tudo papo furado, tudo picaretagem. Quem tem no Brasil, ou alhures, em posições brasileiras, 186 bilhões de reais para torrar em 4 dias, comprando dólar barato, entre aspas, do povo brasileiro, não duvidem, são apenas meia dúzia de 3 ou 4. Afora pouquíssimos magnatas estrangeiros que estão trocando sua posição de comprados para vendidos no Brasil, houvesse governo, Ministério Público e Judiciário, seria muito fácil identificar para quem o Banco Central resolveu vender em perfeito acordo e coordenação aqueles que miravam a porta de saída do devedor, irresponsável e demagogicamente. Em tempo, com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de 1 trilhão de reais só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Olha, acabei de ver um vídeo do Ciro Gomes falando sobre câmbio e juros. Olha, tem várias constatações ali que eu concordo plenamente. Ele reclama dos juros excessivos, que nós estamos pagando mais de 860 bilhões por ano de juros, reclama do ataque especulativo contra a moeda, fala que teve um cartel do sistema financeiro, com a proteção da mídia. Eu concordo com tudo isso. Agora, ele embaralha os fatos e faz uma falsificação ao colocar tudo na conta do presidente Lula. Até porque Ciro Gomes sabe que foi aprovada a lei da autonomia do Banco Central, infelizmente, que é um absurdo, porque o presidente é eleito pelo voto popular e ele fica só com a parte da política econômica, a política fiscal, porque a política cambial e monetária fica com o Banco Central, com o indicado, que era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que tinha um claro objetivo de sabotar a economia brasileira. Então não é correto fazer o que Ciro fez. Ciro tem uma hora que fala o seguinte, da irresponsabilidade criminosa do Lula e sua banda. Aí fala sobre os juros. Fala com algo que eu concordo. A gente está gastando, eu sempre repito isso, de outubro de 2023 a outubro de 2024,
869 bi de pagamento de juros. Aí o mercado, essa turma, fica em cima dos gastos primários, que para cortar dos pobres, cortar de saúde, cortar da educação. Sabe qual é o déficit primário? Nós vamos bater o final desse ano? 30 bi. 869 bi de pagamento de juros. O déficit nominal, que é o que vale para a dívida, soma essas duas questões. E eles, de fato, blindam essa imprensa, porque como houve um novo aumento de 1% da taxa Selic, isso significa 55 bi a mais. E eles deixaram apontado mais 2 pontos à frente. Vão para mais de 1 trilhão. O Ciro fala isso. E está correto. É o excrescêncio que está acontecendo nesse debate. Agora, onde ele é jogar isso na conta do Lula. Tentar misturar tudo como se fosse a quebradeira do Brasil pelo governo do PT. Você sabe que esse Roberto Campos Neto tem uma postura de sabotagem. O problema é que Ciro Gomes sabe disso e tenta colocar isso na conta do Lula. A mesma coisa em relação ao câmbio. O Roberto Campos Neto tinha feito 127 intervenções para segurar o preço do dólar com o Bolsonaro. Agora ele permitiu, no governo Lula, só 2. Esse ataque especulativo, que ele estava participando desse processo, que é um ataque especulativo contra a nossa moeda. Mas teve a especulação braba de uma turma que quer ganhar dinheiro apostando com dólar mais alto, mas também de uma turma que quer derrotar o governo do presidente Lula. Esse ataque especulativo com o dólar era para cercar o governo do presidente Lula, para fazer o Lula atuar e aceitar a agenda antipovo desse pessoal. Isso o Ciro Gomes não reconhece. Ele junta tudo. Então é errado esse tipo de construção. Mantido o Estatuto da Independência e da Autonomia do Banco Central, está escrito lá. Eu sou advogado. Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado. A razão de direito e de fato está dada para demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central, enquanto faz a ombudsman de si mesmo. É a denúncia como se fosse um ombudsman de si mesmo. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Como vocês puderam ver, há uma dificuldade. Uma dificuldade porque pode ser que haja uma impossibilidade de Lindbergh, de Galípolo, de Lula, de Haddad, de Simone Tebet, de Rui Costa, do próprio Campos Neto explicar por que o Lula, tendo as possibilidades de fazer como fez para colocar no STF seu advogado particular, por que Lula não demitiu o Campos Neto para colocar logo o outro banqueiro que ele queria. E a gente vai ver que a diferença aqui entre eles não é tanta coisa, não é tanta coisa. E para isso a gente trouxe 2 recortes aqui importantes de 2 pessoas. Essa primeira pessoa que a gente quer colocar aqui é o Jones Manuel. O Jones Manuel, por meio do seu X, ele falou para Lindbergh, no caso, foi o Lindbergh depois que o Lindbergh ele respondeu o vídeo do Ciro Gomes. Ele narra o seguinte para o Lindbergh: deputado, com todo o respeito que tem para com sua pessoa, seu discurso ignora que o indicado do governo Lula para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e todos os indicados para diretor votaram para manter juros altos. Essa tabela é reveladora e não precisa explicar muito. Então tá aí, Lindbergh, se você estava com alguma dúvida, meu querido, tá aí para você ver essa tabela aí, né? 2024 só divergiram em Campos Neto na reunião de maio de 2024.
participaram de 8 reuniões do Copom. Então, de 8 reuniões do Copom, só teve uma reunião do Copom que o Galípolo divergiu do Campos Neto. Tá aqui a planilha, tá nas redes sociais do Jones Manuel, quem quiser encontrar. A gente não vai esmiuçar aqui porque levaria um tempinho rigoroso. Ó, aqui, ó. Mas tá aqui para vocês verem tudo. Enquanto o Galípolo estava ali no Copom, só divergiu uma vez, dia 8 de maio de 2024, do Campos Neto. Tá certo? Então, eu acho que Galípolo e Campos Neto têm mais semelhanças do que diferenças, com todo respeito. E a segunda imagem que nós queremos compartilhar com vocês é de outra pessoa importante para o nosso campo também, que é do Nildo Ourix. Ele é ex-PSOL, saiu do PSOL depois que o PSOL se entregou ao lulismo, né? Mas o que o Nildo está dizendo aqui para a gente? Ele também, né, teve a oportunidade de ver o que o Ciro falou. Ele está falando, entre a explicação de Ciro Gomes e essa oferecida por Lindbergh Farias, não tenho dúvidas, Ciro está bem mais próximo da verdade. A ladainha de Lindbergh Farias oculta as declarações que nós trouxemos aqui anteriormente de Galípolo e o próprio Lula sobre a taxa de juros. Então todo aquele teatrinho do Lula, essa resposta do Lindbergh aí, é estética. É estética, é aparência, para tentar enganar as pessoas como eles costumam fazer sistematicamente, certo? E o Nildo ainda fala aqui, ó. Ademais, Ciro afirma que o modelo é insustentável e tem razão, não por todas as razões que apresenta pelo caráter rentístico do desenvolvimento capitalista. Lindbergh Farias já atua como líder da bancada, mas o surrado discurso não é capaz de mudar a realidade. Então, o Nildo aqui está concordando em partes com o Ciro, né? O que o Lula está trazendo em termos econômicos é insustentável. O Lula, o Haddad, o Galípolo agora, que primeiro foi o Lula, depois foi Lula e Haddad, Haddad e Lula, agora é Lula, Haddad e Galípolo, e aí vocês fazem um joguinho de 3 aí para entender como é que é a matemática de Lula, Haddad e Galípolo. E essa matemática é com certeza favoravelmente ao Brasil, como que é pintar o Lula, ela rigorosamente não é. Esse é o vídeo que nós queríamos trazer para vocês de final de ano. Esperamos que tenham curtido, que tenham gostado. E a gente se vê no ano que vem com mais vídeos. Um abraço aí em todos e todas.